Momento do Esporte. Quatro horas, 34 minutos, momentos do esporte nessa tarde bonita aqui em Belém do Pará com Júnior Cunha. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Jael. Boa tarde para você que nos ouve aí no Tarde Notícias. Bora lá falar de esporte. Cidade das Mangueiras com esse sol bonito, mas o torcedor bicolor Júnior Cunha nada feliz, papão fora da Copa do Brasil. Foi dormir de cabeça quente, acordou com ela ainda mais quente, porque olha, ontem o Paysandu no primeiro tempo foi apenas 1-0 pro CSA, né? O gol do zagueiro Erley, e aí quando voltou do intervalo, o Danley acabou empatando o jogo, dando indícios de que o Paysandu iria buscar essa virada, mas as coisas desandaram para o Paysandu de maneira muito rápida. Em 5 minutos, mais 2 gols, mais um do Erley e outro do Ian Rolim. E aí o Lucas Barcelos acabou fechando o placar. CSA 4, Paysandu 1, uma derrota pesada para o Paysandu pelo placar, não só pela questão financeira de uma Copa do Brasil, para uma terceira fase embolsar aí mais 1.900.000, mas em termos de placar, uma derrota bem pesada. O Paysandu que agora soma nos 2 últimos jogos, CSA e Castanhal, 8 gols somados, levados e apenas 1 gol marcado. Júnior, o que explica esse apagão aí de 7, 8 minutos em que o Paysandu levou 3 gols quase que um atrás do outro? Então, o que explica é que a gente não tem como explicar o que aconteceu com o Paysandu ontem, né? O Everton entrou e logo no primeiro lance dele ele não conseguiu cortar a bola, deu uma pichotada ali, ela sobrou limpa pro Ian Rolim fazer o gol. O Paysandu não conseguiu andar em campo ontem. O Márcio Fernandes, após o jogo, ele foi bem, digamos assim, sincero ao falar que o Paysandu não jogou da forma que treinou. O Márcio ele mudou o sistema de jogo do Paysandu ontem. Claro que isso não foi da noite para o dia, né? Ele passou a semana toda trabalhando com esse novo formato do Paysandu. O Paysandu jogou ontem no 4-4-2, com Mikael e Bileu no meio de campo na contenção, Ricardinho e José Aldo mais à frente, e o ataque com o Marlon e o Marcelo Toscano. Isso não é novidade. O Paysandu jogou assim contra a equipe da Tuna lá na segunda rodada do Parazão. O Márcio vem fazendo em alguns jogos essa variação, saindo do 4-3-3 para o 4-4-2 e depois voltando para o 4-3-3. Ontem, mais uma vez, ele fez essa mudança. E, como eu falei, não foi da noite para o dia que ele mudou isso, né? Ele vinha trabalhando a semana toda. O negócio é que a execução não foi da maneira como ele pensou e trabalhou durante a semana. E aí acabou dificultando muito o jogo do Paysandu. Pegou também um estádio Repelé completamente lotado. O torcedor do ABC foi em peso, empurrou o time do primeiro ao último minuto. Ali nos primeiros 30 minutos de jogo, o CSA teve mais posse de bola, pressionou mais, o Paysandu exigiu mais do Elias em termos de defesa. O Marcelo Carné foi pouco exigido. Então, tudo isso acabou influenciando ontem para o Paysandu não conseguir voltar para Belém com um resultado, se não a classificação, mas com um placar menor de derrota. Agora, diante dessa derrota, desse placar até que flerta com uma vexame, né, com um vexame por conta do placar dilatado, Júnior, houve torcedor bicolor, eu cheguei a ver isso em rede social, que querendo ver o copo meio cheio, aí eu vou pedir tua análise. Naqueles 10 minutos iniciais do segundo tempo, o Paysandu teria tido as suas chances ali de repente de garantir uma classificação. Foi isso mesmo ou não é para tanto? O Paysandu chegou a jogar bem nesse início de segundo tempo, né? Tanto que fez o gol com o Danley. O Danley entrou mais uma vez bem no jogo. Tem sido já uma rotina o Danley entrar bem nas partidas, só que foram 10 minutos. E nada mais do que 10 minutos. Né? De 90, Então, muito aí pouco. É complicado. É muito pouco para um time que quer chegar numa terceira fase de Copa do Brasil, jogando contra um CSA que já está aí há quase um ano com o Mozart entre idas e vindas, né? Como treinador, já tem o time, já tem a cara dele, já é um time que já se conhece, chegaram reforços importantes para essa temporada, eles têm algo que o Paysandu não tem, que é uma cota de Série B, um investimento maior, poder investir um pouco mais no seu time, e isso, claro, acabou fazendo a diferença para o CSA ontem.
É um conjunto de fatores, né? Investimento, também entrosamento, um trabalho já de médio e longo prazo, enfim. CSA classificado aí com uma boa e tranquila vitória até sobre o Paysandu na segunda fase da Copa do Brasil. E ainda falando da Copa do Brasil, sorteio da terceira fase acontece no final do mês. Dia 28 de março, daqui a 2 segundas-feiras, acho que eu acertei o plural, 3 horas da tarde, lá no auditório da CBF, no Rio de Janeiro. Transmissão pelo site da CBF, pelo canal da CBF TV no YouTube. E aí já tem algumas bastante equipes já confirmadas para essa terceira fase, e os potes já estão meio que encaminhados. O Clube do Remo, que é o representante do Pará agora na Copa do Brasil, que é o time que entra nesta terceira fase por ter conquistado a Copa Verde, está no pote 2, ao lado de Cuiabá, Curitiba, CSA, Vila Nova, Tombense, Juazeirense, Brasiliense, Altos do Piauí, Portuguesa do Rio de Janeiro, Tocantinópolis, Ceilândia, Azuris lá de Santa Catarina, e restam 3 vagas que vão ser definidas hoje à noite. Eu já te digo quais são os jogos. Essas equipes do pote 2 vão enfrentar equipes do pote 1, e aí são equipes de Série A, mais o Cruzeiro que está disputando a Série B. Vamos lá. Tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Bahia também da Série B, Ceará, o Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo e o Red Bull Bragantino. As 3 vagas que ainda restam, 2 vão sair hoje à noite entre Real Noroeste e Juventude. Jogam aí às 7 horas da noite lá em Águia Branca, no Espírito Santo, e Goiás e Criciúma, que jogam 9h30 da noite no estádio da Serrinha, lá em Goiânia. Páreo duro para o Remo na terceira fase. Torcedor que quiser palpitar aí no adversário azulino que deseja, que sonha em enfrentar na terceira fase, o momento é esse. É provavelmente o torcedor azulino sonhando com o Cruzeiro, né? Já que o Remo tem bom retrospecto aí. Ano passado não perdeu na Série B, ganhou os 2 jogos. Ganhou Exatamente. Aqui, ganhou lá em Minas. Exatamente, era isso que eu ia dizer, com 2 vitórias aí frente à equipe Azul Celeste lá de Minas Gerais. Bom, a gente fala agora de Parazão 2022, porque o Paragominas está voltando ao tribunal. Pois é, o Paragominas não descansou e não vai descansar enquanto não conseguir retornar ao campeonato paraense. O clube vai mais uma vez buscar no Tribunal de Justiça Desportiva as punições de Bragantino e Águia de Marabá por conta do Atos e também do meio-campista Guga, e o clube está ameaçando, caso não consiga, mais uma vez no tribunal local, levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro. Paragominas entende que os jogadores estão irregulares, não tem por que suspender a pena deles e quer tentar ganhar mais uma vez na justiça essa briga contra os 2 clubes para tentar não ser rebaixado no Parazão. Tá, é isso aí, a gente vai aguardar o desenvolvimento dessas questões jurídicas, mais uma vez aí o tribunal sendo acionado, esperamos não ter mais nenhuma paralisação nesse Parazão que já deve ter mais uma paralisação. Isso o indicativo ele está muito forte em cima disso, porque eles moveram, na verdade, mais uma ação. Então a tendência é o tribunal analisar, decidindo a favor do Paragominas, para tudo de novo, e aí mais um julgamento, mais uma semana, 2 semanas de campeonato paraense parado. Se o desfecho for o mesmo que tivemos no início desta semana, o negócio vai ser ainda maior, porque vai envolver o Superior Tribunal, e aí a gente sabe como é. Bom, vamos aguardar então, até porque data já não tem mais, né? Aliás, falando em data, mudanças na tabela das quartas de final, gente. A federação divulgou ontem, já no início da noite, essas mudanças em 2 jogos da partida de volta das quartas de finais. No dia 22, Castanhal e Águia sai do estádio da Curuzu e vem para o estádio do Souza, no estádio da Tuna, e aí muda também o horário do jogo. Sai de 8 da noite e vem para 3 horas da tarde. Já no dia 23,
Tuna e Bragantino, apenas mudança de horário. Sai de 3h30 e vem para 3 horas da tarde. Essas mudanças aí, segundo a federação, o jogo da Tuna é para ajustar a tabela e o jogo do Castanhal é por conta de ajuste de indisponibilidade do estádio da Curuzu, porque a situação é a seguinte: o Paysandu, que joga no dia 23 contra a equipe do Tapajós na Curuzu, ele precisa treinar no dia 22 na Curuzu e se hospedar no estádio da Curuzu. Então ficaria inviável ter um jogo no dia 22 lá com o Paysandu hospedado e também treinando no estádio. Tá certo, então. Bom, mudanças, mas se tiver paralisação, tudo isso vai mudar de novo, enfim. Mas a informação foi passada para você, é a informação de momento, como se diz. Isso. É exatamente essa. Eleições FPF, Federação Paraense de Futebol, ligas do interior protestando na sede da federação? As ligas do interior estão se movimentando. Neste momento acontece lá no bairro do Guamá, na frente da sede da federação, um protesto, porque as ligas querem que a eleição aconteça o quanto antes. A gente já tem aí quase 3 meses de paralisação. No próximo dia 27 de março vai completar 3 meses que as eleições da federação não acontecem. Estava marcada para acontecer no dia 28 de dezembro de 2021. Elas não aconteceram, foram suspensas um dia antes. E desde então a gente teve um prazo que era para acontecer no dia 15 de março. Esse prazo foi queimado e a Comissão Eleitoral pretende divulgar esse novo prazo amanhã, sexta-feira, com a publicação desse novo edital. E aí a Liga do Interior, ela a federação ela emitiu hoje de manhã uma nota informando que tomou conhecimento das ameaças que estavam sendo feitas de invasão à sede da federação por essa Liga do Interior, pela Associação de Ligas Desportivas do Interior, e aí fez um boletim de ocorrência e também comunicou aos órgãos de segurança pública que isso estava acontecendo. Foi montado todo um esquema na frente da federação, seguranças colocados lá, policiamento foi para lá, e neste momento os integrantes dessa associação de ligas estão na frente da federação protestando, pedindo que seja feito quanto antes as eleições. Eleições seguem paralisadas e sem ainda indicativo de que vão acontecer. Maravilha. Muito obrigado, Júnior Cunha, pelas informações aqui no Momento do Esporte. Um grande abraço. Valeu.